Amém? Você que está em casa, boa noite. Graça e paz. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Senhor, nós queremos te agradecer pela presença do Senhor aqui nesse lugar. Louvamos o Senhor. Deus, muito obrigado pela tua rica presença. Espírito Santo, como é bom poder sentir o Senhor na casa. Como é bom saber que o Senhor está aqui conosco, nos fortalecendo e nos conduzindo. Abre os nossos corações, nos aprofunda, Senhor Deus, na Tua palavra e traga a nós o esclarecimento daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Há tesouros escondidos nos céus, há tesouros escondidos que o Senhor quer e o Senhor quer revelar para cada um de nós. Abençoe meus irmãos que estão aqui, abençoe os que estão em casa, que o Teu Santo Espírito continue fluindo, continue operando, continue fazendo. Ó Deus, precisamos ouvir, precisamos sentir, precisamos cada vez mais da Tua presença. Somos totalmente dependentes do Senhor. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer ao pastor Zé Mauro pela confiança de poder estar aqui com vocês nessa noite, nesse momento. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Esse momento de comunhão, esse momento de palavra, esse momento onde Deus tem reservado para nós. Sou casado. Minha esposa Carla não pôde vir, tem um filho, 5 anos, alguns já devem me conhecer, para quem não me conhece, estou aqui na igreja, né, realizando as atividades, e hoje fomos incumbidos de trazer aqui a palavra. E vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. Uma coisa é você estar aqui orando, outra coisa é você estar ministrando a palavra. Mas Deus, Ele vai nos conduzir e Ele tem algo reservado para nós nessa noite, amém? Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, diz assim a palavra do Senhor: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Amém? Aleluia! O tema da nossa mensagem para hoje é o avivamento que nós esperamos, ou o avivamento que esperamos. Quem aqui crê em avivamento? Levanta a mão assim, ó. Quem acredita que nós podemos viver algo sobrenatural da parte de Deus no tempo em que vivemos? Quantos acreditam nisso? Quantos creem que Deus pode fazer algo e que Ele nunca fez na história, ao longo de todos esses anos e esses séculos? Ele pode fazer algo diferente, algo novo no tempo em que a gente vive. Quantos creem? Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus, Ele pode fazer algo, Ele pode sacudir a Nova Iguaçu, Ele pode sacudir aqui o nosso bairro, Ele pode sacudir a nossa cidade e fazer-nos experimentar algo poderoso da parte dEle. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, Ele vai além, como um oceano que é muito profundo, que existem espécies de peixes que nem o homem conseguiu ver. Assim é o reino de Deus. Ele é profundo. E existem revelações do coração de Deus que Ele quer revelar para cada um de nós. Quando a gente vai falar sobre avivamento e vai estudar sobre avivamento, nós vamos observar que durante vários períodos nós vivemos na humanidade muitos avivamentos. E nós estamos vivendo um ano muito profético na nossa igreja. Estamos vivendo um momento de céus abertos. E se estamos vivendo um momento de céus abertos, estamos vivendo num momento propício para Deus fazer algo sobrenatural em nosso meio. Billy Graham, certa vez, ele disse: todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja, deu grande ênfase à santidade de Deus.
Billy Graham estava dizendo, é importante, se quisermos viver um avivamento profundo, atentar-se para a santidade de Deus. E durante todo o período em que vivemos algum avivamento poderoso, a santidade de Deus era algo muito comum em todas elas. Vivemos, por exemplo, um avivamento no Instituto Bíblico localizado em City Bell, Buenos Aires, pelo jovem polonês Alexandre. Vivemos também um avivamento lá na Índia, pela menina Pandita Ramabai, quando ela falou a outras jovens. E em todos esses momentos, em todos esses avivamentos, a santidade de Deus, a oração, a manifestação do Espírito Santo foi algo tão poderoso, irmãos, algo tão lindo, que eu creio que Deus ele pode fazer nos nossos dias também. Quando você estuda, por exemplo, o avivamento que teve nas Ilhas Fuji, eu anotei aqui, pelo pastor Rony, cerca de 60 mil pessoas, irmãos, aceitaram Jesus. Você imagina um avivamento onde 60 mil pessoas se convertem a Cristo? Você imagina um avivamento onde 100 mil pessoas se convertem a Cristo? Você imagina um avivamento chegando em Nova Iguaçu e metade da cidade que ainda não é convertido sendo tomado pelo poder do Evangelho? Você crê nisso? Você acredita que isso é possível? Você que está em casa, você acredita que isso é possível? É possível. É possível. No país de Gales vivemos um avivamento com Evan Robert, e esse avivamento foi um dos maiores vivenciados na história, seguido da Rua Azusa, que talvez você conheça. E o que me chamou muita atenção ao estudar todos esses avivamentos, foi que existiu algo que foi pregado aqui na quarta-feira passada, brilhantemente pelo Gabriel. O Gabriel pregou sobre oração, o tema foi oração, oração, e ele atentou e nos ensinou e falou muito bem sobre a oração. E o que tinha em comum sobre todos esses avivamentos era a oração. E eu dou glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque somos uma igreja que ora. Então significa que nós já começamos muito bem. Porque se é uma igreja que ora na sua profundidade, nós estamos prestes a viver algo sobrenatural aqui nesse lugar. Na verdade, eu posso até ir além. Eu posso dizer que nós já estamos vivendo algo sobrenatural aqui na nossa igreja. E você vai entender no decorrer dessa mensagem. Eu creio que você também acredita nisso. Lá em Atos, no capítulo 2:17, a palavra de Deus fala assim, ó: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. E eu já quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Não vai ser amanhã, não vai ser daqui a um ano, mas vai ser hoje que Deus vai começar a derramar sobre a sua vida. Você vai começar a ter visões, você vai começar a ter sonhos, você vai começar a ter revelação do Espírito Santo. Ele vai te visitar de madrugada, você vai ter sonhos que você nunca teve, você vai começar a experimentar experiências com o Senhor como você nunca viveu antes, porque há uma promessa na palavra de Deus, que também se segue lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É tempo e chegou o tempo em que o Senhor, ele vai batizar, ele vai fazer algo poderoso, e você está na agenda de Deus. Você acredita nisso? Você está na agenda do que Deus tem e quer fazer para nossas vidas. Mas aí eu te pergunto, irmãos, o que significa avivamento? Qual é o conceito de avivamento? Avivamento, segundo o dicionário, é dar vivacidade, tornar mais vivo, fazer reviver, renovar. Ou seja, durante todo o avivamento que nós vivemos, a sociedade estava vivendo um período muito morno, ao ponto de o homem perceber que havia muito capricho na produção dos sermões. Havia sermões muito bem elaborados, mas faltava algo poderoso, que era o poder do Espírito Santo. Até que então ele identificou isso e começou a orar e falar: Senhor, precisamos do poder do Espírito. Precisamos do poder do Espírito. Precisamos do poder do Espírito. Ou seja, não adianta termos as melhores pregações se não for pelo poder do Espírito Santo. E eles começaram a falar: Senhor, nos dê o poder do Espírito.
nos visita, manifesta, faz diferente. E aí então Deus visitou e fez um avivamento sobrenatural naquele tempo. E assim, irmãos, precisa estar ardendo no nosso coração. Pedirmos a Ele: Senhor, queremos do poder do Teu Espírito. Queremos do poder do Teu Espírito Santo. E baseado em tudo isso, hoje, eu quero falar para vocês 5 marcas que ficaram nesses avivamentos. 5 marcas importantes que o avivamento traz para nós. E o primeiro ponto é que o avivamento que esperamos, ele traz para nós a manifestação do poder de Deus. Curas, sinais e maravilhas. Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Curas, sinais e maravilhas. Sinais são sinais da presença de Deus, porque era assim que ele vivia. Aonde Jesus chegava, os sinais acompanhavam. Aonde Jesus passava, os sinais acompanhavam. Então, meu irmão, se Jesus está aqui, e se você crer que Ele está aqui, alguma coisa já está acontecendo. Enquanto eu estou pregando, você está sendo curado. Enquanto eu estou aqui falando, você em casa está sendo tocado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui, meu irmão. E aonde Ele está, o sinal começa a se manifestar. Aonde Jesus chega, nunca mais esse lugar, ele é o mesmo. Aonde Jesus passou, nunca mais o lugar foi o mesmo. Por quê? Porque a presença de Jesus, Ele carrega marcas, sinais, maravilhas. E é assim nos dias de hoje. Jesus já tinha dito para nós que os sinais iriam nos seguir. Lá em Marcos 16, 17 e 18 fala: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. O avivamento não são só sinais e maravilhas, mas também são sinais e maravilhas. Tanto no ministério de Jesus como nos discípulos, o sobrenatural, ele fluía naturalmente. E quando eu estava estudando sobre esse tema, eu comecei a pensar muitas coisas. Eu lembro que desde quando me converti, há mais ou menos 15, 18 anos, eu lia sobre muitos avivamentos que aconteceram, todos esses que eu falei para vocês. E eu ficava muito impactado com esses avivamentos. Eu ficava muito refletido acerca de tudo que acontecia. E eu falei: Senhor, o que vai acontecer naquela quarta-feira? Mas uma coisa é importante nós entendermos, é que nós não precisamos e não devemos forçar nada, porque o fluir do Espírito Santo, ele precisa ser naturalmente. Ele precisa ser natural. E quando você menos espera, as coisas vão fluindo, você vai sendo tocado, você vai sendo curado, Deus vai manifestando, porque é como Ele quer, não é como a gente quer. Em toda a história foi assim, é como Ele quer e não como a gente quer. Mas nós precisamos crer, buscar e ter fome pelo sobrenatural de Deus, porque essa é a marca do Evangelho. Bill Johnson também disse: é antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Grave isso. É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Você tem que chegar nesse culto, irmão, faminto pelo sobrenatural. Você tem que chegar aqui no culto de domingo de manhã, domingo à noite, quarta, quinta, não importa. Porque quarta-feira é o culto mais ou menos da igreja. Não tem negócio de mais ou menos, irmão. Eu tenho que chegar aqui na quinta-feira. Não, mas quinta-feira é só um culto, né? Quinta-feira, sabe lá, né? Não, mas se for domingo à noite eu vou chegar aqui. Não, irmão. Todas as vezes que você chegar aqui, chega com muita expectativa. Você precisa crer no sobrenatural. E o que ficou como marca nesses avivamentos é porque eles queriam esse sobrenatural. Eles queriam esse sobrenatural. E quando vem aqui um pastor, ou quando vem aqui um irmão, falar, orar sobre qualquer outro ponto, você vai ver no coração dele uma brasa. A pastora Patrícia acabou de orar aqui, porque é assim, irmão. A gente tem que querer esse sobrenatural. A gente tem que seguir o que Bill Johnson disse aqui. É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. A gente precisa querer entrar pessoas aqui com algo impossível e a gente acreditar que Deus pode fazer. É isso que Bill Johnson está dizendo para a gente. É isso que Bill Johnson está fazendo a gente refletir. Eu lembro que quando eu me converti, e quando você é novo convertido, você
toca os céus com muita facilidade, né? Você é uma bomba atômica, onde você vai, você é uma explosão. Eu lembro que, quando se falava de sinais, e quando eu me converti, eu tive um processo de conversão muito forte, né? Eu sou um pouco intenso, não sei se você percebeu. E aí, eu falei com Deus, eu trabalhava num lugar que quando eu encostava o serviço 10 horas da noite, eu ia para o terraço do prédio para orar. E eu tinha 6 meses de convertido. E o cara com 6 meses de convertido, você sabe como é que é. Ele é cabra mesmo, que ora, é um negócio assim surreal. E eu ia para aquele terraço, e eu começava a orar, falava, Deus, muito obrigado, aquela paixão, aquele amor, eu orava. E eu fui muito audacioso, irmão. Eu acho que Bill Johnson, eu acho que ele estava inspirado quando ele escreveu isso. E eu falei, Senhor, naquela inocência, né? Eu falei, Senhor, estou aqui, Senhor, eu queria te conhecer mais. Eu queria poder experimentar mais. Eu não te conheço direito, eu só te conheço sou eu o Deus da minha mãe, que minha mãe orava. Mas eu quero mais. E aí eu tive um insight meio de loucura, irmãos. Eu olhei para o céu e falei, Deus, se o Senhor me ouve mesmo, faça aparecer um sinal, faça aparecer uma estrela cadente aqui, para que eu possa entender que o Senhor realmente existe, é comigo, sei lá, faz alguma coisa. E eu comecei a orar, irmão, com a cabeça baixa, e aí quando eu olhei para cima, irmãos, aquele céu rasgou com uma estrela cadente. E eu olhei para aquele negócio e eu fiquei, uau, que isso, que doideira. São sinais e maravilhas, irmãos. O que Bill Johnson está dizendo é que a gente precisa acreditar no impossível, a gente precisa ter apetite pelo sobrenatural. E se você tiver que ser um louco por Jesus, seja um louco por Jesus. Se você tiver que falar coisas inusitadas, sei lá o que você vai pedir a Ele. Senhor, se revele. Senhor, me leve a um nível mais profundo, me leve a algo sobrenatural, porque nós estamos mais vivendo um tempo, irmãos, para perder tempo. Nós estamos vivendo num tempo para que Jesus está voltando e a gente precisa ganhar vidas. Então a gente tem que atrair a glória dele. E como é que a gente atrai o céu para a terra? É acreditando cada vez mais no impossível, é pedindo a manifestação dele, é pedindo que o poder dele se manifesta para que a gente viva algo sobrenatural. Amém, irmão? Você crê nisso? Porque temos que experimentar o poder da verdade, e a verdade sobre o poder de Deus. Alguns, por não viverem sobrenatural, tentam moldar a teologia, e foi o que eu disse no início. A gente vai ver muitas teologias montadas, lindas, brilhantes por aí. Por quê? Porque quer justificar, porque falta o poder. Tem uma ausência, é o poder. Eu lembro de uma época em que algumas irmãs, elas oravam apenas alguns segundos. Elas pegavam no microfone, eu me converti, fiquei durante uns 6 anos numa assembleia bem pequena, e tinha pessoas muito simples. E algumas irmãs que pegavam aquele microfone, aquelas irmãs que eram da época do círculo de oração da igreja da minha mãe, que visitavam a minha casa. Eu lembro daquelas irmãs que elas faziam uma simples oração, irmão, e pessoas eram curadas. A glória de Deus enchia a casa de uma forma, numa oração simples, uma oração singela, porque não era a palavra rabuscada, mas era a presença, era o poder que elas tinham nelas, e elas clamavam e suplicavam por Deus, por essa presença, e é o que Deus está nos dizendo aqui. Se queremos viver, esperamos viver um avivamento, uma das marcas é a manifestação do poder dele. Em um ambiente de avivamento, nós vemos o invisível. Você acha que é possível ver o invisível, irmão? Não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, sim. Então, em um ambiente de avivamento, vemos o invisível, cremos no sobrenatural e realizamos o impossível. Em um ambiente de avivamento, vemos o invisível, cremos no sobrenatural e realizamos o impossível. O sobrenatural precisa ser uma marca registrada no seu DNA. O seu DNA deve estar registrado sobrenatural, porque é assim que Deus se manifestou. E nós temos vivido nessa igreja algo poderoso, sinais, maravilhas, curas. Quem esteve aqui no domingo viu cerca de 60, no mínimo 60 curas num domingo aqui. Quantos são os relatos que nós temos visto? A gente foi numa conferência, e a galera que foi na conferência, a gente está sempre conversando, o pastor Fábio e a pastora Patrícia, a gente está sempre conversando, e vocês não têm ideia do que Deus está fazendo nesse lugar, irmãos.
Deus está fazendo algo poderoso. Numa reunião, eu disse isso aqui, eu falei para os que estavam na reunião, Deus não começou a fazer aqui, agora, Ele já começou há alguns anos atrás. A preparação foi há um ano atrás. Hoje nós estamos experimentando aquilo que Deus trouxe à evidência. Deus trouxe curas, milagres, para que a gente possa viver algo que começou, que foi construído pelo pastor, pela igreja, por vocês algum tempo atrás. Só que isso é apenas o começo, porque Deus quer fazer muito e vai fazer muito mais. Mas depende de quem? Depende de mim e de você. Acreditar no sobrenatural, permitir viver esse poder intenso de Deus. E o segundo ponto que o avivamento que esperamos traz, irmãos, é o arrependimento, a conversão e o batismo. Em Atos 2:41, diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Em tempo de avivamento, vemos um ambiente de quebrantamento, onde pecadores se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus, dispostos a mudar de vida. Uma das marcas do avivamento é o arrependimento. E o que foi muito significativo nesses avivamentos que eu falei para vocês, foi o arrependimento chegando no coração das pessoas. A história vai dizer que pessoas estavam nos bares, pessoas estavam endividadas, pessoas estavam em diversos lugares, e a presença de Deus era tão intensa naquele avivamento, que as pessoas eram tocadas. As pessoas estavam no bar, elas abandonavam tudo, elas largavam tudo para correr para Cristo. Elas abandonavam o bar, elas abandonavam as bebidas, elas abandonavam os vícios, elas abandonavam as práticas imorais, porque o arrependimento, ele chegou com força, porque aonde há a manifestação do poder de Deus, o arrependimento, ele é notório. Então a gente precisa entender que o arrependimento, ele é uma das marcas, porque buscar sinais, sem buscar pelos perdidos, é um egoísmo que não combina com o cristianismo. É óbvio que a gente também não tem que ficar preocupado só com os sinais. Os sinais são lindos, são maravilhosos, vamos experimentar. Mas os sinais, eles não podem ser mais importantes do que uma pessoa que está lá fora. Os sinais não podem ser mais importantes do que uma pessoa que precisa conhecer Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos ficar também atrelados apenas aos sinais, apenas às maravilhas. Precisamos, sim, ir em busca dos que estão perdidos, porque isso é cristianismo. A conversão e o batismo têm tudo a ver com a entrega, e inclusive aqui na igreja, nós estamos aí com a nova turma de batismo, e você que não se batizou, eu quero deixar aqui um convite para você, para que você possa fazer parte dessa nova turma, e viver uma nova história com Deus. Eu falo lá na turma que o batismo, ele é literalmente um divisor de águas, porque ele divide o antes e o depois de uma experiência com Deus. Eu lembro que quando eu não era batizado, eu caminhava com Cristo, eu tinha sonhos, eu vivia algumas coisas em sonhos, e eu não entendia porque quando eu acordava, nada daquilo acontecia. E conversando com um amigo experiente, ele falou assim: rapaz, calma, você precisa ser batizado, e após ser batizado, você vai ver como Deus vai se revelar. Foi perfeito, batata. Eu me batizei, e eu fiquei louco para me batizar. Eu queria me batizar no outro dia. Eu fiquei louco para me batizar, eu queria me batizar logo, me converti, queria me batizar, só que a igreja tinha um protocolo, eu tinha que cumprir, levei 6 meses para me batizar, e me batizei, e depois que eu me batizei, irmãos, é algo sobrenatural. Então você que não se batizou ainda e está aqui, se matricule, nos procure, se batiza, porque o que eu falo lá na turma de batismo, é algo sobrenatural. E a galera que se batizou, depois vai testemunhando e fala: irmão, como minha vida tem mudado. Porque existem promessas de Deus, que elas só são entregues a você quando você respeita os processos. Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus de etapas, Ele não vai pular etapas, e se a ordem dele é aceitar a Jesus e depois se batizar, Ele não vai te entregar algo agora, enquanto você não se batizar, porque Ele é um Deus de processos, Ele é um Deus que respeita as etapas, e quando você se batizar, você vai ver o que você vai viver. Eu te falo isso com propriedade, porque eu vivi isso, amém? Tem gente morrendo no mundo pelo que acontece todos os dias aqui entre nós, pessoas estão morrendo
pelo que a gente vive aqui, e a gente precisa acreditar nesse poder e ir com fé pregar a palavra para essas pessoas. O que existia mais em comum entre todos os avivamentos foi exatamente o arrependimento. Pessoas abandonavam velhos hábitos, bebida, vícios, tudo pela manifestação do poder. Billy Graham disse: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. O avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. A gente precisa entender que o avivamento que a gente espera, ele traz para nós arrependimento, conversão, batismo, mas, assim como disse o Billy Graham, precisamos entender que o avivamento não é apenas fazer barulho, não é apenas agitação, não é apenas uau, porque barulho por barulho não vai durar muito tempo. Mas quando nós vamos em direção ao Calvário, com choro, com prantos, com petições, a gente vive um avivamento intenso. A gente vive um avivamento duradouro. A gente vive um avivamento onde as pessoas vão passar por aquelas portas e elas já vão começar a ser tocadas pelo Espírito Santo. Elas vão sentar nessa cadeira do seu lado e elas vão começar a chorar. Elas não vão entender por quê, mas é porque a presença de Deus, ela é tão real, ela é tão poderosa e sólida, que as pessoas vão começar a ser tocadas pelo Espírito Santo. Isso aconteceu na história, isso vai acontecer nos nossos dias, e você crê nisso, irmão? Porque eu creio que vidas vão chegar aqui, pessoas vão chegar aqui com seus vícios, e vão sair daqui libertas, pelo poder da presença de Deus. O seu familiar, ele vai vir contigo, ele vai sentar nessa cadeira, como no último culto dos homens. Eu pedi para que os homens orassem por cada cadeira, e liberassem uma palavra profética, para que a pessoa que sentasse aí, ela seria liberta, ela seria tocada pelo Espírito Santo, e se nós crermos, isso pode e vai acontecer, e é isso que a gente crê, irmãos. Quando a pessoa entrar por aquela porta, como um dia que eu desci, terminei de dar aula lá em cima, quando eu sentei naquela cadeira ali, na terceira cadeira, eu sentei e o Ministério do Louvor estava aqui cantando, e eu senti uma graça de Deus, uma presença de Deus no ambiente, uma graça poderosa, que eu já poderia ter ido embora, porque eu já tinha recebido, foi algo tão poderoso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se move entre nós, e quanto mais nós crermos nisso, quanto mais nós acreditarmos nisso com empenho, mais a gente atrai a presença de Deus, mais a gente atrai a presença dEle. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, mais a presença de Deus, ela é manifesta no nosso meio, irmão. Creia nisso poderosamente, amém? O terceiro ponto sobre o avivamento que esperamos, é que o avivamento ele produz uma coisa muito linda que nós temos aqui, que é a unidade e comunhão verdadeiras. Não é apenas qualquer comunhão, não é qualquer unidade. Atos 2:42 fala isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É algo muito lindo que a gente vive, irmão. Essa comunhão que a gente vive aqui pós-culto, a comunhão que a gente vive quando acaba o culto aqui, de conversar, de estar junto. Agora, quando eu cheguei, sentei do lado do pastor Washington, e a gente tem uma amizade muito grande, e ele falou assim: filho, Deus seja contigo. Hoje cedo ele me mandou mensagem: orei por você hoje no monte. Amigos me mandaram mensagem: estou contigo, Deus te abençoa. E é isso, essa comunhão linda, porque essa comunhão, ela faz com que a gente se sinta cada vez mais à vontade e em família. E o ambiente, quando ele é em família, irmão, o Espírito Santo ele se manifesta muito lindamente. O Espírito Santo ele começa a agir com uma maravilha presença, porque é a comunhão. Não podemos perder essa comunhão, porque é algo que precisamos preservar. E isso, infelizmente, tem se perdido em muitos lugares. Então vamos preservar essa comunhão, porque o avivamento, uma das marcas, é que produz essa comunhão. A comunhão, ela tem como significado a palavra koinonia, né? Que é uma palavra de origem grega que significa comunhão. Este termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado em sentido de companheirismo, participação e tudo mais. Porque a comunhão não é muito além do que aquele estamos juntos, hein? E depois você não liga mais. Ela precisa ser voltada para uma ligação. É você pegar o seu telefone e falar assim: irmão, estou sentindo a sua falta. Irmão, onde você está? É preocupação um com o outro, é a unidade, é falar: Washington,
como é que você está, irmão? Não te vi no culto hoje. Por onde você anda? E aí um vai ligando para o outro, e isso acaba sendo um discipulado, e aí faz com que quando a gente chega no culto, seja aquele ambiente gostoso, aquele ambiente de família, aquele ambiente maravilhoso, onde todo mundo fala com todo mundo, abraça, e aí o culto é daquele jeito, aquele domingo à noite, aquela quarta-feira, a presença de Deus soberana. Por quê? Porque a manifestação do avivamento traz para nós a comunhão e a unidade verdadeira. São unidade verdadeira, porque é esse avivamento que a gente espera. É esse avivamento que a gente crê, irmãos. O avivamento que nós esperamos, número 4, ele supre as necessidades das pessoas. A gente observa muito lindamente no avivamento da Rua Azusa, no avivamento de Gales, pessoas eram envolvidas pelo poder do Espírito, que pessoas que estavam endividadas, elas conseguiam pagar suas dívidas. Pessoas que estavam necessitadas, elas conseguiam ser atendidas, porque as pessoas que tinham mais distribuíam umas com as outras, e isso foi uma das marcas do avivamento. E isso está lá em Atos também, Atos 2, 44 e 45. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso aconteceu lá em Atos. As pessoas que tinham muito davam àquelas que tinham poucos. E havia algo muito em comum. Ninguém passava necessidade. Isso foi uma das marcas lá no Atos capítulo 2. Isso foi uma marca na Rua Azusa. Isso foi uma marca em Gales. E isso vai ser uma marca em Nova Iguaçu. Amém? Isso vai ser uma marca aqui na cidade, isso vai ser uma marca aqui na igreja, isso vai ser uma marca no nosso estado. Pessoas vão chegar aqui, elas não vão nem precisar abrir a boca para dizer que estão precisando, porque o Espírito Santo já vai te tocar e você vai bater lá, irmão. O Espírito Santo mandou vir aqui e dizer: você está precisando de algo, está aqui o que você está precisando, porque é assim que o Espírito Santo age, naturalmente, sem forçar nada. Você vai ser tocado e visitado talvez pela madrugada, e o Espírito Santo vai te liberar uma palavra de conhecimento. Procure fulano de tal lá na igreja, diga a ele isso, 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 e você vai procurar essa pessoa, e você vai atendê-la, porque o Espírito Santo vai te conduzir naturalmente. Porque é isso que é a marca do avivamento. Você não vai precisar forçar nada, você não vai precisar forçar nenhuma ajuda, você não vai precisar ficar assim: pastor, quem é que está precisando de ajuda aí? Pastor, quem é que está necessitado aí? Não, irmão, não é assim que aconteceu não, aconteceu muito naturalmente. O Espírito Santo tocava e as pessoas se sentiam sensibilizadas. Vai lá, ajuda o fulano, vai lá, ajuda o ciclano, e essa marca ela ficou, e ela vai ficar aqui na nossa igreja, porque o Espírito Santo, ele vai fazer algo muito sobrenatural no nosso meio, irmãos. Você crê nisso? Eu creio, hein? Porque o Evangelho, ele restaura a dignidade das pessoas. Isso é muito impactante, porque quando você olha os dias atuais, você encontra pessoas que se sentem, de certa forma, um pouco indignas pela situação que passa. Mas esse não é o propósito de Deus para elas. O propósito de Deus é que elas se sintam dignas. E o avivamento, ele traz essa marca, para trazer para essa pessoa mais dignidade, para trazer para essa pessoa um sentimento de que ela não está morta, ou que ela está esquecida, ou que ela está abandonada, ou que ela não está assistida por Deus. Não, a marca do avivamento, ela traz para nós esse sentimento de dignidade, e traz mesmo como trouxe no passado e como vai trazer nos dias de hoje. Às vezes, através de uma cura, ou através de um alimento, ou de uma provisão. Então, a marca do avivamento pode ser, de repente, um alimento, pode ser, de repente, que é uma provisão, pode ser, de repente, de uma palavra, que, de repente, uma pessoa está precisando, e você vai chegar e vai falar com ela algo, e ela vai falar: nossa, como eu precisava dessa palavra. Como a gente tem vivido aqui. Tem pessoas que chegaram para a gente falando: poxa, como aquela palavra me abençoou, ela mudou completamente o meu caminho, eu estava totalmente perdido, mas aquela palavra mudou. Ou seja, a marca do avivamento, que cura as pessoas de uma necessidade, que traz ela dignidade, traz também por meio de uma palavra
uma palavra que você libera ao coração dela, uma palavra que o Espírito Santo libera para resgatar, porque tem pessoas que estão se sentindo indignas, não é tão só por necessidades materiais, mas por outras questões emocionais, e aí essa marca ela vem, e a palavra do Espírito Santo vai ao encontro dela, e ela se ergue de novo, ela se levanta de novo, para cumprir o propósito que Deus tem para fazer através dela, e você vai ser instrumento disso, meu irmão, você vai ser instrumento para que Deus faça. No avivamento do país de Gales, liderado por Evan Robert, é relatado que bares, eu falei isso, bares começaram a fechar, as pessoas, elas começaram a ser libertas do alcoolismo, e tudo isso pelo poder do Espírito Santo. A partir disso, as famílias que estavam endividadas conseguiram pagar, e uma coisa muito importante que aconteceu, e que pode acontecer aqui, é que grandes e renomadas universidades como Harvard, Princeton, Yale e muitas outras, elas foram fundadas por pessoas que estavam vivendo aquele avivamento, irmãos. Porque quando o avivamento ele chega e deixa como marca, né, suprir os necessitados, a economia começa a melhorar, porque a pessoa está endividada, ela começa a conseguir pagar a dívida, perdão de dívida começa a acontecer, as pessoas começam a largar os bares, e aí a economia começa a girar, e aí esses homens eles começaram a fundar essas faculdades, eles fundaram Harvard, eles fundaram faculdades que hoje são renomadas. Por quê? Porque uma das marcas é essa, uma das marcas do avivamento é trazer para nós restauração social, restauração de dignidade, restauração para Nova Iguaçu, famílias que estão desalojadas, famílias que estão desamparadas. Quando o avivamento ele chega, ele começa a suprir todas essas questões, e se você crê, esse avivamento ele pode chegar na sua família, ele pode chegar no seu vizinho, ele pode chegar lá e numa pessoa que está precisando desse suporte, porque essa é uma das marcas do avivamento, amém? Esse é o avivamento que nós esperamos. E o quinto ponto do avivamento que esperamos é que esse avivamento ele fortalece a igreja que frequentamos. E como fortalece? E como é bonito a gente ver uma igreja forte, uma igreja sendo construída cada vez mais com propósitos. Isso é lindo de ver, porque lá em Atos, no capítulo 2, 47, fala assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja ia crescendo, mas a igreja não ia crescendo apenas em quantidade, ela ia crescendo em qualidade. Ela ia crescendo de uma forma linda, perfeita, como isso tem acontecido aqui. Não sei se você observou, mas estamos vivendo algo muito diferente aqui na igreja. Estamos vivendo um tempo de ascensão, porque em um avivamento, a igreja ela é fortalecida. A igreja ela se torna forte, ela se torna saudável, ela se torna um ambiente de família, um ambiente profético. Não apenas crescer em números, mas em qualidade. O avivamento, ele tem a ver com o todo. Não é para promover um nome ou uma causa, mas para promover o nome de Jesus e a causa do reino de Deus. Então a gente não está crescendo apenas por crescer, estamos crescendo para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado para sempre, porque esse é o propósito da igreja. E o avivamento, e a marca do avivamento, ele traz isso para nós, ele traz algo que fortalece a nossa igreja. Charles Finney, ele disse: sem muita oração e lágrimas, não há avivamento. Precisamos orar, irmãos, cada vez mais. Precisamos intensificar a nossa oração, precisamos intensificar o nosso clamor, precisamos intensificar para que essa marca de avivamento, ele seja cada vez mais registrado no nosso tempo. E para nós concluirmos, Atos 4:31 fala o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que as marcas da presença de Deus, as marcas do avivamento, sejam as marcas da sua caminhada, da sua vida. Fique de pé, irmãos. Vamos orar. Você crê que Deus ele pode te entregar algo aqui nessa noite, irmãos? A palavra vai dizer que, e tendo orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Você sabe o que é moveu-se o lugar que estavam reunidos? E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que aquelas pessoas, elas receberam uma autoridade, uma ousadia tão forte. E é o que você vai receber aqui hoje. Uma ousadia para que você possa chegar lá na sua universidade e você não tema em falar do amor de Deus. Para que você chegue naquele ambiente do seu trabalho, um ambiente pesado, e você fale do amor de Jesus. Para que você possa chegar na rua, na fila do supermercado, e você ter a ousadia de falar e declarar do amor de Jesus. Para que você possa ter a ousadia e dizer para o mundo que Jesus está voltando e que é tempo de se reconciliar, é tempo de se arrepender, é tempo de chegar mais para perto de Deus, é tempo de receber mais de Deus. E nós vamos orar para que o que está escrito em 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons, venha sobre a sua vida, para que a partir de hoje você possa viver algo que você nunca viveu, irmão. E você precisa crer nisso. Você precisa acreditar no impossível, no sobrenatural, para que você possa experimentar algo que pessoas que estão conosco aqui estão experimentando. Pessoas falaram assim: eu nunca tive isso, eu nunca tive visões, e agora eu estou começando a ter visões. Eu nunca vi na minha frente pessoas sendo curadas. Eu orei e as pessoas começaram a ser curadas na minha mão, assim, e você via os olhos da pessoa brilhando. Por quê? Porque ela ficou impactada pelo poder de Deus. E talvez você chegou aqui hoje achando assim: mas poxa, irmão, mas eu sou tão indigno de receber tudo isso. Eu sou tão indigno de receber esse avivamento que você está falando aí. Será mesmo? Será que é para mim? Será que eu vou viver isso? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando o Espírito Santo chegou lá na Rua Azusa, pessoas que estavam nos bares, sem ninguém pregar, elas começaram a chorar. Elas começaram a se arrepender. Então você não precisa se achar que é merecedor, ou que você tem que ser um grande santo, ou que você tem que ter um grande potencial, um grande conhecedor, para você receber algo de Deus e fazer para Deus. Porque Deus, Ele não está preocupado com isso. Ele simplesmente quer o seu coração. Ele simplesmente quer a sua disponibilidade. Então nós vamos orar, e que você tenha muita fé, para que a gente possa realmente viver esse tempo de avivamento. Senhor, nós queremos te agradecer, Espírito Santo, te agradecer por esse tempo tão precioso que nós temos vivido aqui nessa igreja. Que tempo lindo é ver os seus sinais, as suas maravilhas e tudo aquilo que lemos e estudamos nos evangelhos. Que maravilhas é poder ver o teu sobrenatural acontecer em nosso meio. Que lindo é poder ver o Senhor em nosso meio operando curas, milagres, maravilhas. Mas a minha oração hoje, Senhor, é que o Senhor encha essa amada igreja, esses teus filhos e os que estão em casa. Que seja derramado sobre ele aquilo que está escrito em Joel, porque há uma promessa do Senhor, que nos últimos dias o Senhor disse que derramaria sobre nós. Então derrama sobre o teu povo, a sua igreja, algo que o Senhor reservou para a noite de hoje, algo que o Senhor reservou para nós, algo que, Senhor Deus, nos impactará, que, ó Deus, vai reacender, reavivar, reanimar corações que chegaram aqui nessa noite, talvez desacreditado, sem esperança, como foi, Senhor Deus, outrora, nos dias em que o Senhor, com o teu Espírito, reacendeu a chama, e aqueles homens e aquelas mulheres pregaram o teu Evangelho com intrepidez, pregaram a tua palavra com ousadia. Assim nós clamamos ao Senhor: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, vem e toca e enche-nos, Senhor, e dê a nós os dons, para que possamos cumprir os propósitos pelo qual o Senhor tem para fazer através de nós. Visita os teus filhos, ó Pai, e que nada venha impedir deles receberem o que o Senhor tem para entregar. Dons, Senhor Deus, de profecia seja derramado sobre este lugar. Dons de discernimento de espírito seja entregue nesta noite. Dons de revelação,
dons, Senhor Deus, de sabedoria, o dom de falar em línguas, dons de interpretação de línguas, que os dons que o Senhor deixou como promessa, como marca de promessa para o nosso tempo, para nós, seja entregue a cada um dos teus filhos nessa noite, e que eles vivam algo sobrenatural, que os teus filhos comecem a ter visões, que os teus filhos começam a ter visões pelas madrugadas. Eles não vão entender o que eles vão viver, eles vão começar a ter visões, revelação, experiências. Senhor, eles não vão entender no início, mas eles vão começar a viver experiências contigo, porque há uma promessa na tua palavra, e nós queremos tudo que vem do Senhor. Tudo que vem do Senhor, tudo que vem do Senhor, nós queremos. Espírito Santo, entregue a nós agora, entregue em nossas mãos. Começa, Senhor Deus, a visitar os meus irmãos que estão aqui neste templo, nesta plenária, mas que estão também em casa. Começa a entregar a Ele dons de cura, dons, Senhor Deus, para que eles possam cumprir o propósito. Começa a entregar a Ele, Senhor Deus, para que a gente possa viver esse avivamento na nossa cidade, algo poderoso, para que essas marcas de avivamento sejam cada vez mais uma evidência em nosso tempo, uma evidência nessa igreja, um avivamento, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, algo que vai impactar a nossa cidade, o nosso bairro. As pessoas virão de longe, porque não vão entender o que está acontecendo nesse lugar, porque o teu avivamento, ele já está chegando sobre nós. O teu Espírito Santo, ele está falando conosco, ele está se movendo entre nós. Senhor, em nome de Jesus, comece a batizar com teu Espírito, comece a batizar, Senhor Deus, com teu poder agora, comece a batizar os teus filhos, comece a entregar a eles agora a unção, comece a renovar o teu filho, Senhor Deus, comece a entregar agora uma unção nova, comece a entregar a ele mais autoridade, ousadia do poder da tua palavra. Espírito Santo, comece a fluir em nosso meio, comece, Senhor Deus, a fluir, comece a remover toda a incredulidade, comece a tirar toda a incredulidade do nosso coração, do nosso meio, tudo aquilo que impede de recebermos aquilo que está, Senhor Deus, nos céus. Comece a unir o céu à terra, comece a unir o céu a esta igreja, começa, Senhor Deus, a alinhar os propósitos dos céus aos propósitos dessa igreja, os propósitos dessa igreja aos propósitos dos céus, para que a gente viva algo profundo, poderoso, sobrenatural, que o impossível seja uma realidade em nosso meio, que o impossível não seja algo que vai mais nos surpreender, mas o impossível vai ser algo natural, curas vai ser algo natural, milagres vai ser algo natural, revelações vai ser algo natural, profecias vai ser algo natural, o teu poder, o teu agir vai ser algo natural. Pessoas vão chegar, Senhor Deus, nessa igreja, vão passar por aquela porta e vão ser tocadas pelo teu Espírito, porque o teu Espírito está fluindo em nosso meio, o teu Espírito traz para nós marcas, o teu Espírito traz para nós essas marcas de avivamento. Nós oramos, te agradecemos pela tua presença, pelo teu poder, em nome de Jesus. Aplauda Ele, glorifica Ele, exalta o nome dEle, porque só Ele é digno de louvor, de glória e de adoração.